Olá pessoal, aqui é a Vives, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Lily Pop Carimbos e hoje eu vou fazer um projetinho bem simples com vocês, utilizando um dos kits mais novos lançados pela Lily Pop. E a inspiração para esse cartão super simplesinho vem do Instagram, do Facebook, enfim, nessa quarentena as pessoas estão ficando muito tempo em casa e acabam apreciando mais as vistas das suas casas, dos seus apartamentos, e eu tenho visto muitas fotos, tanto no Facebook quanto no Instagram, de pessoas fotografando o pôr do sol, o nascer do sol, paisagens bonitas das suas janelas. E aí eu resolvi, inspirada nisso aí, também na quarentena, fazer um cartãozinho super simples, mas super bonito, com cores contrastantes, para poder representar um pôr do sol. E aí eu quero usar esse kitzinho da Lily Pop, como eu falei, é um dos últimos lançamentos, é um kit super bonitinho mesmo. Essas florzinhas são muito lindinhas e dá pra gente fazer, como eu falei, um cartão com contraste bem legal. Dá pra gente fazer um background bem colorido, como eu quero fazer, com as cores pra representar o pôr do sol e colocar em contraste algumas carimbadas em preto pra poder representar as áreas de sombra. Eu vou utilizar as minhas carimbeiras de stress para poder fazer, mas dá para fazer com qualquer material que vocês tenham. Eu vou utilizar essas esponjinhas que eu tenho aqui em casa, mas dá para utilizar também outro tipo de esponjinha, essas também que são as próprias da Distress, do Tim Holtz. Dá pra utilizar também as esponjinhas de maquiagem, como essa aí que eu tô mostrando. Elas são opções bem mais baratinhas do que essas importadas do Tim Holtz e elas funcionam super bem pra esse tipo de trabalho, principalmente essa maiorzinha aí que é mais firme. E dá pra usar também esse tipo de pincel de maquiagem. Então tem várias opções pra usar com carimbeiras. Mas se vocês não tiverem as carimbeiras de Distress, podem usar as carimbeiras que vocês tiverem em casa, nesses tons. Provavelmente elas vão servir, é bom testar antes, mas provavelmente vão servir. Ou então vocês podem usar também aquarela, funciona super bem para esse tipo de cartão, utilizar aquarela. E também dá para utilizar até lápis de cor aquarelável. Então primeiro você faz os riscos com a cor de lápis de cor que você quer, depois você vem com um pincel molhado de água para poder aquarelar aquela área do lápis de cor e também funciona super bem. Bom, eu coloquei primeiro o amarelo, eu vou começar do mais claro para o mais escuro. No amarelo eu fiz na parte de baixo, porque é como se o sol realmente estivesse descendo, né, o pôr do sol, a ideia é essa. E aí eu fiz uma área um pouco mais arredondada, que seria mais ou menos a auréola, onde o sol está se escondendo. E aí eu vou passar para o laranja, que é a próxima cor no pôr do sol. Nesse momento parece que tá rolando aí uma bagunça, que não vai servir, mas a ideia é essa mesma. A ideia de misturar cores diferentes de carimbeira, de qualquer mídia que vocês estejam trabalhando, aquarela, lápis de cor aquarelável, é você sempre ir e voltar com as cores. Então vejam, eu coloquei o laranja e agora eu tô voltando com o amarelo, passando por cima da transição deles dois, sempre alternando entre o laranja e o amarelo para poder tentar fazer uma transição um pouco mais fluida, né? Uma coisa mais orgânica, mais natural. Mas eu quero que fique esse efeito um pouco manchado mesmo, porque se vocês olharem fotos que, como eu falei, foram as minhas inspirações, né? Fotos de pôr do sol, principalmente, no Instagram, enfim, dá pra ver que essas cores, elas se misturam um pouco, elas ficam um pouco manchadas, não é uma coisa tão homogênea assim o céu no pôr do sol. Então, pra criar esse efeito, eu achei que ficaria legal investir em cores fortes como essas aí. Eu preferi do que os tons mais claros, mais pastéis, e fazer uma mistura suave, mas uma mistura que desse para marcar essas manchas, essas diferenças entre uma cor e outra, para poder realmente tentar reproduzir o céu no pôr do sol. E agora, com o meu painel já seco, né, com as cores já misturadas do jeito que eu quero, com esse tom um pouco mais artístico, enfim, que era o que eu tinha em mente, eu vou fazer umas carimbadas com as minhas flores do kit, utilizando a minha carimbeira preta de preferência. Vocês podem utilizar qualquer carimbeira que vocês quiserem, inclusive a própria Lily Pop tem lá no site carimbeiras pretas também para poder vender carimbeiras boas de pigmento que carimbam super bem como essa aí. Então eu vou fazendo as carimbadas, sempre tentando não carimbar as flores na mesma posição. Eu coloco um pouquinho inclinada para um lado, um pouquinho inclinada para o outro, para parecer que são imagens diferentes. Então, sempre que vocês quiserem fazer carimbadas repetidas, né, com as mesmas imagens, tentem mudar a posição das carimbadas, como eu tô fazendo aí, colocar um pouco mais alto, um pouco mais baixo, virado para um lado ou para o outro, para poder conseguir esse efeito de diferenciação, para disfarçar um pouco que você tá usando os mesmos carimbos. E funciona super bem.
vocês vão ver aí que dá pra ver que eu tô utilizando o mesmo carimbo, mas as carimbadas estão em posições diferentes, dando a entender que são plantas diferentes. Eu acho isso muito legal e é uma dica super simples para você utilizar uma quantidade reduzida de carimbos para criar um efeito como se você tivesse vários. Eu vou carimbar também aí o sentimento, como eu falei, esse cartão é super simples mesmo. Eu queria fazer um projeto simples, né? Porque nessa quarentena, enfim, com criança em casa, com trabalho doméstico, a gente acaba não tendo tanto tempo para fazer coisas muito elaboradas. Então eu queria apostar dessa vez num projeto simples, mas num projeto bonito, com cores contrastantes que chamasse bem a atenção. Para limpar os meus carimbos, eu vou utilizar essa outra super novidade da Lily Pop, que eu adorei, que é a escova de limpeza para os carimbos. Então ela vem, são cerdas sintéticas bem macias, que vem dentro dessa caixinha. E aí, o que eu fiz? Eu espirrei um pouquinho de água com uma bobagemzinha, um pouquinho só de detergente neutro, aquele detergente que a gente usa para lavar louça. Então, eu diluí um pouquinho dele num espirrador, né, num potinho com spray de água, mas eu acho que com água pura também funciona super bem. E aí, olha só, eu esfrego os carimbos nessa escova de limpeza, depois eu seco com um paninho e os carimbos ficam super limpinhos, parecendo como novos, sem nenhuma mancha da carimbeira. Eu achei muito legal essa escovinha, super prática. E aí eu tô mantendo ela aqui na minha mesa, sempre do meu lado. Toda vez que eu uso um carimbo, se ela já tiver molhada, né? Eu não preciso nem molhar de novo, eu só dou uma esfregadinha nela e o carimbo sai limpinho. Se ela já tiver, as cerdas já estiverem secas, eu espirro um pouquinho mais da água e consigo limpar os meus carimbos de maneira super prática, super legal e sem gastar aquela quantidade enorme de lencinhos umedecidos que a gente sempre acaba gastando quando a gente tá limpando os carimbos. Bom, para poder criar uma moldura, digamos assim, eu resolvi utilizar uma carimbeira preta, que pode ser a mesma carimbeira que vocês usaram para carimbar os sentimentos também. Eu tô usando uma outra da Distress também, mas pode ser qualquer uma, para poder criar uma espécie de moldura, como eu falei para vocês, e aí manchei a carimbeira preta toda em volta. E aí desse outro kit de carimbos da Lily Pop, eu achei esses coraçõezinhos super fofinhos que eu queria carimbar para dar uma ideia de como se fossem pássaros no céu, né? Como eu tô criando essa paisagem de pôr do sol, eu queria criar uns pássaros no céu. Como eu não tinha carimbos de pássaro, eu achei que esses coraçõezinhos iam substituir de uma maneira muito legal. É uma licença poética, digamos assim. Meus pássaros são corações e eu achei que ficou super bonitinho. E é uma outra forma da gente pensar também de maneira criativa nos nossos carimbos. Eu gosto sempre de olhar para os meus carimbos e tentar pensar o que é que eles podem significar, fora apenas aquilo que eles foram desenhados, né? Enfim. E tá aí um cartãozinho super simples. Eu coloquei nessa base preta, mas dá pra escrever com a caneta de tinta gel ou colar um papel branco por dentro. E tá aí um projetinho super simples, mas super colorido, vibrante e alegre para esses dias de quarentena. Muito obrigada, um beijo grande pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau!